Vamos orar então pela pastora Patrícia, amém? Ano passado ela pregou na Páscoa, esse ano tem dobradinha, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, pela vida da tua filha, Pai, que mais uma vez tem se apresentado à tua disposição para te servir, Pai. Pedimos novamente que o Senhor tome a vida dela e use ela como instrumento poderoso em tuas mãos para comunicar a mensagem que o Senhor mesmo colocou no coração dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o microfone para se falhar, tá? Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Está melhor esse ou aquele? E agora? Não tá igual. Então tá. Glória a Deus. Deus já falou com a gente aí através de João 20, né? Quero agradecer a Silvana, sua filha, e a Cleide, né, por ter trazido elas. A Cleide é a cuidadora da mãe, que é uma bênção, né, na nossa vida que Deus deu, um presente que Deus deu. Uma pessoa maravilhosa para a gente estar podendo, né, dar um conforto a mais para minha mãe, né? Todo mundo aqui já orou por isso e ela é a resposta das nossas orações. Amém? Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Gênesis 3, capítulo 8. Capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora você volta um pouquinho ali para o Gênesis 2. Volta um aí, Gênesis 2, do versículo 8 em diante. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Amém? Nós vamos falar aqui sobre alguns jardins da palavra, alguns jardins da Bíblia. E o primeiro jardim que eu quero falar é o jardim do Éden, onde que Deus, como diz aqui em Gênesis 2, o Senhor que plantou esse jardim. Então o jardim, ele foi uma plantação do Senhor. Quando nós plantamos algo, nós ficamos ali ansiosos para ver aquilo crescer, florescer, né? E quando Deus plantou o jardim, ele viu que era muito bom, né? Que era bom, perdão. Viu que era bom e ele decidiu criar o homem. E diz que o Senhor tomou o homem e colocou ele no jardim. Então o Senhor, ele fez um jardim e depois ele pegou o homem e colocou esse homem no jardim. O jardim do Éden, todos nós já conhecemos, né? Todos nós que conhecemos a palavra sabemos que foi ali que o Senhor fez, né, toda a criação, e o Senhor fez esse lugar especial para que o homem fosse colocado ali. O homem não estava ali, o Senhor pegou ele e colocou ele no jardim, que ele mesmo tinha plantado.
E na Bíblia existem vários jardins, mas esse é muito especial, porque o Senhor, como disse em Gênesis 3:8 que nós lemos, Ele passeava por esse jardim na viração do dia. E quando Adão e Eva pecaram, todos conhecem a história. Adão foi lá, Eva ouviu a serpente, pecou, deu para o seu esposo que estava em silêncio e acabou aceitando, viu que ela não morreu, então pensou, também não vou morrer. Deus disse que a gente ia morrer, então Deus provavelmente se enganou, vamos comer. Quando eles comeram, eles ficaram nus e eles viram a própria vergonha. Antes eles eram puros, inocentes. Antes eles passeavam pelo jardim e Deus falava com eles, enquanto Deus passeava nesse lugar especial. E por causa do pecado deles, eles saíram do jardim. O Senhor trancou esse jardim, colocou guardas nesse jardim e disse: a partir de hoje você não entra mais nesse lugar que eu mesmo plantei. Deus, Ele passeava e a voz dele era possível se ouvir no jardim. Nesse momento, eu creio que Deus queria ter intimidade, comunhão, relacionamento com eles. Mas Deus é santo, 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 e Ele não podia mais ter esse momento de relacionamento, de comunhão com eles, porque eles estavam em pecado. Deus os expulsa, mas Deus não deixa assim, amém? Você já sabe o final da história, e nós estamos comemorando o final da história hoje. O final dessa história é a Páscoa, é Jesus, porque Deus já planejou tudo desde a criação. Quando Ele colocou ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, Ele colocou essa árvore, Ele sabia que o homem poderia vir a desobedecer. Ele falava, dava para ouvir a voz de Deus. Mas quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus passeando de novo ali na viração do dia, eles temeram, tiveram medo de Deus por causa do pecado. Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tem? Será que não é por causa do pecado, todo esse medo? Será que todo esse medo que está te impedindo de tantas coisas, será que não é o pecado? Será que não precisa ser confessado algum pecado para que esse medo vá embora? Porque no amor, todo medo é dissipado. Amém? Quando Ele falou, Deus perguntou para eles a seguinte frase: onde estás? Ele não disse onde vocês estão, Adão e Eva, porque a responsabilidade é sempre primeiro do homem numa família. Então naquela família Ele chamou o sacerdote Adão. Primeiro Adão. Consequentemente Ele sabia que Eva estava com ele. Deus sabia onde eles estavam ou Deus não sabia? Deus já sabia onde eles estavam, mas Deus queria que ele soubesse que Ele estava os chamando. Onde estás? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: onde estás? Onde estás? Você está escondido de Deus? Você está se escondendo de Deus por causa do seu medo, do seu pecado, das suas mazelas? Quantas vezes eu tive medo de ter que assumir uma igreja novamente, né? Deus me livre, eu dizia, já deu lá, já fizemos lá em Nova Trento, agora só a célula já está bom, né? E está ótimo. Aí o Cristian dizia assim pro Jean e para Esmedite, lá no comecinho que nós nos conhecemos, ele dizia: um dia, quem sabe, a gente vai abrir uma sala aqui. Só que ele não dizia um dia, quem sabe. Ele, quando a gente abriu uma igreja aqui, eu dizia: meu Deus, não. Só o ministério itinerante, por favor, Senhor.
Por favor, meu Deus. Não. De novo, não. Né? Medo. Por causa de quê? Por que esse medo? O pecado. Qual que era o meu pecado? Incredulidade. Não crer que Deus poderia fazer diferente dessa vez. Mais leve. Não tão pesado. Amém? Medo, ansiedade, pecado. Então faltava fé, faltava força, né? Faltava o ânimo. E eu falei uma palavra bem dura para o meu esposo essa semana, fiquei depois meio assim, porque ferro que afia ferro, né? E peguei e disse uma coisa bem dura para ele em relação a isso. Em relação a gente deixar o fruto do Espírito, que é a alegria, brotar na nossa vida. E dizer para ele que estava na hora de deixar a alegria voltar no coração dele mais forte ainda. Para que ele não desanimasse, né? Não tem nada a ver com a igreja, tá, irmãos? É a ver com o trabalho dele, né? Porque ele está 3 meses sem vender. Aí pesa a responsabilidade como sacerdote, vem um pouquinho de ansiedade, né? E ele está sempre orando, pedindo perdão a Deus, né? Mas veio aquela tristeza assim nele naquele dia. E eu disse: não deixa. O fruto do Espírito é a alegria. Pega esse fruto do Espírito, que é a alegria que está dentro de ti, e comece a se alegrar, porque nada tem faltado. Amém? E daqui a pouco vai vender, ou daqui a pouco o Senhor vai mudar ele de local. Em nome de Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então deixa a alegria voltar. Então nós temos medos, nós temos ansiedades, nós temos coisas que talvez o orgulho lá dentro do nosso coração. Uma raiz de orgulho, por isso a gente não avança em determinadas coisas. Porque o orgulho que tirou Adão e Eva. Então todos os nossos pecados que a gente precisa se arrepender tem a sua raiz lá no orgulho. Da gente achar que Deus não pode fazer, ou da gente achar que Deus não pode mudar, ou de eu achar que Deus está demorando, ou de eu achar que Deus tem que fazer como eu quero que Ele faça, ou de achar que Deus, né? Quando a gente começa a reclamar e a murmurar da nossa vida. Então nós temos que pedir perdão para o Senhor, voltar à inocência do jardim, de reconhecer que Ele tem o melhor para nós. Amém? Aleluia. O primeiro jardim fala da desobediência. Fala de Deus perguntando: onde você está? Ou seja, qual é o pecado que tem te tirado da minha presença? Depois tem outro jardim, que é o jardim fechado. É uma promessa anunciando já o que Ele haveria de fazer. Ele é poético. Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, 3 diz assim: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Quando a gente se empolga, ele desliga. Vamos mais calma. Ações de graça e som de música. Esse é o jardim fechado, regado, cuidado por Deus. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o Teu amor. O Senhor quer fazer de mim e de você como esse jardim. O Senhor prometeu para o povo de Israel que ia fazer de Israel um jardim fechado, regado e cuidado pelas próprias
Deus. E assim nós somos o Israel de Deus. E Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Ainda que a gente passou pelo Éden, ainda que a gente passou pela desobediência, ainda que a gente ouviu Deus falar: onde você anda, por onde você anda, meu filho. O Senhor diz que Ele vai nos consolar, consolar o nosso deserto, fazer Ele um manancial, fazer novamente o que precisa ser feito na minha vida e na sua vida. Seja lá o que esteja faltando em nós, para ter essa alegria, ações de graça e som de música. Você tem vivido em ações de graça e som de música? É assim que você tem andado? Ações de graças, pelo que Ele já fez por nós, pelo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Ele já levou nossos pecados, maldições, aflições por nós. Então, ações de graça, som de música. Quem olha para mim, quem olha para você, vê ações de graça e som de música. Vê o cuidado de Deus na tua vida. Vê que Ele tem te cuidado como um jardim cercado, protegido. Conseguem ver os livramentos e a proteção que Deus já tem te dado? Amém? Eu conversando com a irmã Cleide, né? Quantos livramentos, quantas coisas ela já passou na vida dela difíceis, de desertos, mas que Deus transformou em manancial. Amém? Porque ela não largou Jesus, Jesus fez a transformação de água para vinho. Porque ela não largou Jesus, Jesus mudou a história dela, da família dela. E hoje ela vive uma vida mais tranquila. Amém? O Senhor vai fazer toda a solidão, toda a tristeza, toda a ruína, Ele pode transformar. Toda a cinza, Ele pode transformar em beleza. Eu creio. Eu creio nessa promessa que Ele fez para o povo dele e que aponta para a nossa redenção, aponta para aquilo que Jesus faria por nós. Isso está em Isaías 51. Então o jardim que Ele nos deseja, que Ele quer, é devolver o jardim, fechado, cuidado de comunhão, novamente de restauração. E o outro jardim que a Bíblia fala é o jardim do Getsemane. Está em Mateus 26. Vamos abrir lá. Mateus 26. Né, neném? Ele viu que eu estava falando com ele. Aleluia, diz. Meu Deus, vocês abriram ou não, gente? Só um pouquinho. Mateus 26, do 36 em diante, diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu cobrei do pastor Cristian, né? Vamos tirar vamos fazer essa água de vida do Espírito Santo, essa alegria brotar. Mas há tempo de chorar e é tempo de rir. Amém? Eu, como esposa, quis animar o meu esposo. Porém, nós passamos momentos de dor, de luto, de tristeza profunda. Como Jesus passou e suou gotas de sangue, porque Ele sabia o que estava por vir. Ele já estava sentindo a dor do meu pecado e do seu pecado que Ele ia carregar. O meu pecado e o teu pecado fez o Senhor Jesus suar gotas de sangue. Foi os meus erros que fizeram o Senhor Jesus se entristecer até a morte. E Ele pediu: vocês ficam aqui, vocês vigiam comigo.
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, quantas vezes nós falamos a mesma coisa para Deus? Pode ser que a gente esteja no jardim do Éden já, de comunhão e intimidade, ou a gente esteja na parte da queda, em que nós estamos em pecado e não estamos conseguindo sair, estamos com medo e com vergonha. Pode ser que nós já aceitamos Jesus, estamos vivendo os livramentos, a graça, estamos no jardim fechado, regado e cuidado pelo Senhor. Mas pode ser que você esteja experimentando ainda momentos de tremenda angústia, de dor e de coisas difíceis. E pode ser que você tenha pedido para o Senhor: passa de mim esse cálice. Meu Deus, não me deixa passar por isso. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. No Éden, o homem desobedeceu, escolheu comer do fruto, única ordem que o Senhor tinha dado. Mas também no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus decidiu obedecer. Diga comigo: decisão. Deus gosta de jardim, porque Ele mesmo plantou um. Amém? Depois Ele falou do jardim que Ele deseja para nós. Depois Ele mesmo foi para o jardim do Getsemane para decidir obedecer ao Pai. Gente, Ele era Deus, mas Ele era carne e osso. Nós íamos falando aqui no carro com o irmão venezuelano. É difícil o nome dele, tá, irmãos? Por isso que a gente não consegue falar ainda. Como é que é? Hã? Rome. Nós íamos falando que ele cortou o dedo. Doeu ou não doeu? Doeu. Um cortezinho só doeu. Eu estou com outro cortezinho. E aí o Jean falava assim: até para lavar uma louça, às vezes esses cortes doem. Até para quando for passar o pano, esse corte dói. E aí eu fui lá, mexer lá a panela. Não lembro o que eu estava fazendo. E doeu. Um cortezinho de nada, só uma coisinha de nada. Doeu. Agora você imagina Jesus suando gotas de sangue, porque o maior peso não foi da cruz. O peso que ele carregou foi do meu e do teu pecado. A madeira não era tão pesada quanto o meu e o seu pecado. O que ele carregou aqui dentro era 1000 vezes mais pesado. Amém? E ele tomou a decisão. Eu digo: Senhor, faça a tua vontade. Ele disse: contanto que seja feita a tua vontade. Você está nesse jardim de dor, de dificuldade, mas você está dando glórias a Deus e dizendo: Senhor, tudo bem, seja feita a tua vontade e não a minha. Pastor Cristian já falou sobre isso aqui, né? Na oferta. Então só vou repetir. Nós queremos fazer a nossa vontade, mas nós precisamos decidir, assim como Jesus, a fazer a vontade dele, a fazer a vontade de Deus. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é dia após dia eu ainda tomar a minha cruz, a cruz que eu tenho para carregar. Jesus tomou a dele, mas você tem que tomar a sua cruz e seguir. Porque o evangelho fácil, que Deus dá tudo, Deus faz tudo para você, é mentira. O evangelho verdadeiro ainda é o evangelho de renúncia, de abrir mão da nossa própria vontade, do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de pensar, de como eu quero agir.
agir, e a gente acha que é dono de alguma coisa, e nós não somos dono de nada. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. O jardim do Getsemane é o lugar da renúncia, lugar da vontade de Deus, lugar de eu e você suar gotas de sangue, lugar de eu e você nos entregarmos, de vigiarmos, de orarmos. Os discípulos não aguentaram nem uma hora, né? É difícil orar, jejuar, mas nós precisamos jejuar e orar e acordar às 6:30 para orar. Tudo é renúncia, né? Renúncia. Renunciar o pecado, aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso para nós, mas que desagrada ao Senhor. Ah, mas eu não consigo, mas eu decido. E a partir do momento que eu decido, Deus me dá a força que eu preciso. Amém? Vou repetir. Eu não consigo sozinha vencer o mal, mas eu decido. E aí Deus me dá a força que eu preciso para vencer o mal. Livrai-nos do mal. Amém. E é todo dia essa oração do Pai Nosso. Todo dia. Livrai-nos do mal. Amém. Todo dia a gente tem que orar isso. De ouvir as mentiras de Satanás no nosso ouvido falando. Nós temos que dizer: fica quieto, Satanás, para longe de mim. Eu não vou te ouvir, eu não vou repetir o que você está pedindo. De ouvir a voz do inimigo falando ao ponto de nos irarmos e aí agirmos, e tanto que ele encheu a nossa paciência. Quando a gente se irar, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a tua ira. Vai, põe teu joelho no chão e libera perdão para quem precisar. Libera. Lugar de renúncia, porque eu tenho razão e ele me machucou, mas eu libero perdão porque eu renuncio, para que eu também receba o perdão do Senhor. Eu decido não fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Jardim do Getsemane foi onde o Senhor Jesus quebrou a maldição da desobediência do ego. Foi ali que ele disse: Adão e Eva desobedeceram e não quiseram, mas eu, o Senhor, sou a redenção e eu vou obedecer, sim. E aí o Senhor Jesus pegou o madeiro e foi para a via crucis, foi para a via dolorosa. Humilhado, zombado, cuspido, todos abandonaram ele, exceto João, que permaneceu cuidando de Maria, sua mãe. O resto, todo mundo sumiu. Pedro negou, abandonaram o Senhor. Ele sentiu o que é ser rejeitado, pisado, humilhado. E eu e você não somos maior que o Mestre. Difícil dizer amém, né, Janara? Só Janara disse amém para isso. É difícil dizer amém para isso. Eu e você não somos maiores que o nosso Mestre. Se humilharam, zombaram, criticaram o nosso Mestre, rejeitaram. Nós também vamos passar por isso, passar pelo nosso jardim de dor, de sofrimento. Mas não termina aí, você já sabe o final da história. Aleluia! Não termina aí. Depois do Getsemane, o Senhor Jesus vai para outro jardim. Nesse jardim chamado o Jardim do Sepulcro, que foi a canção que as meninas dançaram aqui. João 19:20 fala que ele foi para esse jardim. João 20, do 12 em diante, João 19, do 40 em diante, diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram eles em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. A irmã Nice
sentiu no coração de fazer a Páscoa para nós. E ela, um dia antes, preparou com as especiarias o cordeiro, para que depois ela pudesse assar, para a gente experimentar a Páscoa do Antigo Testamento. Nós vamos experimentar hoje a Páscoa do Antigo Testamento. Amém? Então aqui Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Pegaram o corpo dele, prepararam com as especiarias, colocaram em lençóis, como é costume dos judeus, e colocaram ele no sepulcro. No 41 diz que tem um jardim naquele lugar, onde ele foi crucificado. E no outro, um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido colocado. Viu 2 anjos vestidos de branco, assentados. Só até aí. Não era o texto, né? Eu errei, né? Se não era João 20, era João 19, 40 e 41. Tá bom? Aleluia. É que eu escrevi aqui, agora não confundi. Sepulcro é João 19, 40 e 41. É, tá certo, João 19, 40 e 41. No jardim do sepulcro é onde vai vir a nossa vitória. Porque ele foi morto, foi sepultado nesse jardim, mas ele não permaneceu. Amém? João 20, então, do 12 ao 19. Diz assim: viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Maria Madalena. Os anjos perguntaram para ela, que privilégio que ela teve, né? Conversar com os anjos. E eles disseram: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Se você está no Getsemane, ou se você está no sepulcro, você ainda está chorando. Qual é o jardim que você está? Você ainda está chorando por algo? Por alguma coisa? Os anjos do Senhor estão te perguntando por que você está chorando. Por que eu ainda estou chorando? Por certas coisas. No 16 diz assim, no 15, 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o jardineiro, porque era um jardim e tinha um jardineiro. Aleluia. Disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Chamou ela pelo nome. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Vocês viram aqui mãe e filha se abraçando, né? A discípula e Jesus, Maria e Jesus aqui. Com certeza, eu vejo, se ele disse não me detenhas, é porque ela correu e abraçou ele. Rabone, mestre. Reconheceu que não era o jardineiro. Não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai, mas vai para os teus irmãos, dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, etc.
Até aí tá bom. Rabone. O jardineiro não era o jardineiro, mas era o jardineiro, entenderam? O jardineiro que ela pensou que não era o jardineiro, que era Jesus, é o jardineiro. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. O mesmo que plantou o jardim do Éden é o mesmo que ressuscitou no jardim do sepulcro. Você pode dizer um amém? Amém. Jesus, no Getsemane, tirou a desobediência de Adão e resolveu obedecer à ordem do Senhor, morrer, morte e morte de cruz, a mais terrível. E Jesus, no jardim do sepulcro, ele ressuscita. O nosso Senhor ressuscitou. Aleluia! O nosso Senhor, o nosso jardineiro está vivo. Glória a Deus. Nesse jardim, ele era sim o jardineiro que ia nos devolver o Éden espiritual, que ia nos devolver a comunhão e o relacionamento com o Pai. A cruz liga o homem novamente com Deus. A cruz liga o homem novamente com seus irmãos. Só a cruz, só alguém que tem Jesus é capaz de amar a Deus e obedecer a sua palavra, e capaz de amar e perdoar as pessoas. Glória a Deus. Só quem tem Jesus. Não tem como amar e perdoar as pessoas sem passar pela cruz. O mundo não consegue. Só quem tem Jesus. Amém? No sepulcro, no jardim do sepulcro, veio a nossa vitória. Mestre, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Lá no Éden, Deus perguntou: onde estás? Mas no jardim do sepulcro, o Senhor pergunta: nós perguntamos, perdão. No jardim do sepulcro, nós perguntamos: onde está o nosso mestre? E ele disse: Maria. No jardim do Éden, o Senhor fica procurando a gente. Igual quando nós estávamos no mundo, nas trevas, o Senhor ficava ali. Onde você está? Onde você está que não está vindo no culto? Onde você está que não está orando? Onde você está que não está me buscando? Onde você está que não está falando comigo todos os dias na viração do dia? Tendo o seu devocional, tendo o seu tempo comigo? Onde você está? Quando a gente está no mundo, a gente está nesse lugar que não conversamos com Deus, que Deus não tem nada a ver comigo. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, que a gente entende o que Ele fez na cruz, levando nossos pecados, nossas mazelas, quando nós entendemos que não vamos chegar ao Pai senão por Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta. Quando nós dizemos: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, o Senhor, Ele faz a gente agora perguntar: onde o Senhor está? Deus meu, onde o Senhor está? Agora nós clamamos: Senhor, vem neste lugar. Agora nós clamamos: Senhor, nós precisamos de Ti. Chegou a nossa vez de, quando nós estamos frios espiritualmente, quando nós estamos mornos espiritualmente, quando nós não estamos querendo obedecer à vontade do Senhor no nosso jardim do Getsemane, quando a dor está muito grande, a tristeza está muito grande, as lágrimas estão muito grandes e a gente só quer chorar, o Senhor nos convida a dizer: vem sim, Senhor, eu vou te procurar. Agora chegou a nossa vez de procurar, de ir atrás do Senhor, de procurar o Senhor. Enquanto é dia, enquanto é tempo, não deixe de procurar o Senhor na casa de Deus. Amém? Enquanto é tempo, não deixe o inimigo te prender lá no outro jardim do pecado, onde houve a queda. Deixa o Senhor perguntar onde você está e comece você a procurar agora.
Se o Senhor não vier aqui, não se manifestar, eu vou me jogar. Eu escutei isso de um pastor. Como é que é o nome dele, amor? Não lembro também, da igreja de Blumenau. Ele disse: se Deus não se manifestar, se eu não sentir a presença de Deus, eu me jogo, eu começo a falar em línguas, eu mesmo procuro. Claro, porque ele entendeu o jardim do sepulcro. Rabone, mestre, é você. E eu vou me agarrar no mestre, eu vou abraçar o mestre, eu vou abraçar Jesus, porque ele está vivo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Enquanto é dia, você precisa buscar. Buscar. Como Maria Madalena buscou. Só que eu quero te dizer uma coisa. Maria Madalena procurava o corpo. Eu busco a Deus em casa, tá ótimo. Eu não preciso do corpo, entende? Eu sou olho sozinho aqui na minha casa. Igreja é só para roubar dinheiro das pessoas. Igreja é muito complicado porque tem gente chata, gente querida, e eu vou ter que me incomodar com as pessoas. Então eu oro aqui, eu boto culto online, eu mando dízimo online. Cuidado. Cuidado. Maria Madalena buscou o corpo. E depois o Senhor ainda diz: não me detenha, porque eu tenho que ir ainda. Faz o que? Vai para os discípulos e fala que eu estou vivo. Vai, procura as pessoas e anuncia que eu estou vivo. Amado, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você não precisa ter medo de nada. O Senhor está contigo. Vai mesmo e anuncia o Senhor para as pessoas. Elas só estão precisando que você diga: Jesus está vivo, Jesus pode te ajudar. Jesus, olha, ele não vai fazer mágica, mas se você buscar comigo lá no culto, ele vai te honrar, ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar da sua casa como um jardim fechado. Ele vai ter prazer de cuidar, vai ter prazer de tirar as ervas daninhas, prazer de regar a sua vida, da sua família. Vai mesmo e anuncia a palavra. Isso é tempo, fora de tempo, porque Jesus está voltando. Assim como ele foi ressuscitado, ele quer voltar. Ele subiu ao Pai, mas ele quer voltar. E a minha responsabilidade é a sua responsabilidade. Esse mês a gente só tem essas duas programações, né? Diferente, 10 e 13. Mas convide, chame as pessoas. E temos os cultos aí. Eu sei que ficou junto, irmãos, os dias, mas é porque o pessoal de Blumenau só podia nesse dia. Então ficou dia Joinville, né? Joinville, Blumenau. Aí só ficou assim, né? Dia 10, dia 13. Mas aí quem tiver que vir. Mas se eu e você convidar, senão eles não vão conseguir vir. Não são adivinhos, amém? Vamos anunciar para que casais sejam restaurados com o poder da palavra. Uma palavra pode mudar a história de uma pessoa. A palavra viva e eficaz, mais cortante, é a do Senhor, é a palavra dele. Ele pode fazer. E as mulheres também. Então, vamos procurar o Senhor. Vamos também procurar o corpo do Senhor. Procurar estar ligado, unido em comunhão, em intimidade com as pessoas, para que a gente possa orar uns com os outros, abençoar a vida uns dos outros. E Apocalipse 22. Você pode abrir? Apocalipse 22. Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, tudo que Ele fez ali não foi em vão. Um dia Ele te escolheu no ventre da sua mãe, para que você conhecesse o plano da salvação, para que você reconhecesse que Ele é o Cordeiro de Deus,
que tirou o pecado do mundo. O mundo ainda tem pecado, nós ainda pecamos, mas Ele venceu a morte. E hoje o Espírito Santo nos convence do pecado. Hoje, se nós pedimos perdão dos nossos erros, Ele perdoa os nossos pecados. É o sangue de Jesus que cobre as nossas vidas. E quando Deus olha para nós que somos pecadores, Ele vê o seu sangue nos cobrindo e nos perdoando dos pecados. O sangue e a água que Jesus derramou conquistou a nossa salvação, conquistou a nossa redenção, conquistou a parte mais difícil, que era a gente se livrar do Éden, desse jardim onde o homem pecou. Na verdade, eles foram expulsos de lá. Mas nós vamos voltar para o jardim do Senhor, para um lugar onde há ruas de ouro e de cristal, onde há vida, onde há paz, onde não há mais choro e nem dor. Eu posso até sofrer aqui, mas nós vamos morar no céu. Então, por mais que as coisas ainda não aconteceram como você gostaria, que seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Minha vida está nas tuas mãos, eu sou teu. Eu já tomei minha decisão de abrir mão do pecado para te servir. Então o Senhor vai pelejar em teu favor. Ele vai fazer da sua vida um jardim fechado, regado, cuidado, protegido. Ele é o Cordeiro que venceu a morte. Se você puder fechar os seus olhos, eu vou ler. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida, ele é brilhante como um cristal. E ele sai do trono de Deus e ele sai do Cordeiro. Assim como Jesus derramou água e sangue na cruz quando o soldado furou ele com uma lança, quando nós estivermos na glória, dele vai fluir rios de águas vivas. No meio da sua praça, aqui está falando do céu, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Declaramos, Senhor, seja feita a Tua vontade na nossa. Não queremos mais temer a Sua voz, mas quando o Senhor nos chamar pelo nosso nome, nós queremos correr para Ti. Nós queremos correr para o Teu cuidado. Faz de nós, Senhor, um jardim fechado e cuidado por Ti, Senhor. Nós queremos, assim como diz em Apocalipse 22, estarmos, Senhor, no Teu jardim novamente um dia. E Te ver, Senhor, e ver o Cordeiro assentado junto ao trono. Oh,
Jesus fez questão de restaurar o jardim, porque Ele disse: lá onde tudo deu errado, eu vou fazer dar tudo certo. Restaura cada família aqui pro teu louvor, Senhor. Restaura, Senhor, cada coração nessa noite, Pai. Tira, Senhor, do pecado, da desobediência. Tira da teimosia, do estar do outro lado. E nos traz para perto de Ti, Senhor, pro Teu plano de amor. O plano que o Senhor conquistou na cruz por nós, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece a cada dia, Senhor, a carregarmos a nossa cruz em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Leva-nos para o nosso alvo, que é Cristo, Senhor. Leva-nos para o nosso alvo, que é Cristo. Não deixe os nossos pés esmorecer, Senhor. Nos coloca, Senhor, em santidade. Nos coloca em firmeza, Senhor. Que a nossa fé não se abale no processo, Senhor. Nos ajuda, nos renova, nos restaura esta noite. Tudo que está morto, que o Senhor possa ressuscitar. Em nome de Jesus, Tu és a ressurreição e a vida, e nós cremos em Ti. Tu podes fazer todas as coisas, de novo, e de novo, e de novo, se for preciso. Aleluia. Não cessarão seus frutos. Não cessarão os seus frutos e viverá. Essa canção diz: ao cheiro das águas brotará como uma planta nova. Os seus ramos não cessarão os seus frutos. Os seus ramos se renovarão e viverá. O Senhor tem ressurreição e vida para mim e para você. Seja na área financeira, seja no casamento, seja com a sua família, seja onde for. O Senhor é a ressurreição e a vida. Não permaneça no jardim errado. Vá lutando para chegar lá, no jardim que o Senhor prometeu para nós. Vamos beber das águas do Senhor, lá no jardim do Senhor. Amém? Você é uma planta nova que foi plantada no jardim do Senhor. Aleluia. E você pode se sentar mais um minutinho? Pode se sentar, amém, irmãos? Hoje é culto de ceia e nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. A palavra de Deus diz assim. Vou ler a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças e partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Amém? Amados, na primeira Páscoa, que nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, na primeira Páscoa, o povo de Deus estava preso aproximadamente 400 anos debaixo da tirania de um reinado de um faraó. E aquele povo começou a clamar a Deus, e orar, e clamar, e buscar a Deus, para que Deus pudesse libertar aquele povo. E Deus levantou um libertador chamado Moisés. E por intermédio de Moisés e seu irmão Arão, Deus enviou 9 pragas sobre o Egito. E houve um dia que Deus decidiu enviar a 10ª praga, que seria a última praga, que libertaria então definitivamente o povo de Deus das garras de Faraó. Essa praga era a praga dos primogênitos, onde Deus ia na madrugada ferir cada primogênito do império do Egito. E naquela noite Deus então deu uma instrução: vocês vão pegar um cordeiro para cada família, e vocês vão sacrificar esse cordeiro, e com o sangue desse cordeiro vocês vão comer esse cordeiro em família, com ervas amargas. Por isso que você está vendo aqui nessa mesa aqui, a direção da Emanice, né? Foi preparada aqui, tem cordeiro aqui, tem ervas amargas aqui, e esse cordeiro deve ser comido com pães asmos, que são chamados pão sem fermento. O que significa tudo isso? Deus disse que deveria ser assim. Cada família deveria se reunir à mesa, eles iam sacrificar o cordeiro, eles iam comer o cordeiro com ervas amargas, com pães asmos. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais da porta, porque na madrugada o anjo do Senhor viria e ele ia ferir todos os primogênitos do Egito. Mas as casas que estivessem marcadas com sangue, aquelas casas seriam protegidas. Tudo que aconteceu na primeira Páscoa era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. O autor aos Hebreus diz que tudo o que aconteceu na antiga aliança era uma sombra do que havia de vir. O cordeiro, na antiga aliança, representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré, que um dia haveria de vir para morrer em meu lugar e no seu lugar, na cruz do Calvário. As ervas amargas representavam todo o sofrimento que Jesus haveria de passar, no meu e no seu lugar. O pão asmo representa um pão sem fermento, um pão puro, que não tem máculas, que não é levedado, que representa o próprio corpo de Jesus Cristo, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão não podia ter fermento, por quê? Porque Jesus nunca pecou. Ele era completamente puro. E esse pão representava a pureza de Jesus Cristo, que nunca pecou. E por último, o vinho. O vinho agora representa aquele sangue que foi derramado lá nos umbrais da porta para proteger as famílias dos hebreus. Representava o sangue de Jesus, que um dia seria derramado na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Hoje nós temos aqui, nessa mesa, todos os elementos da primeira Páscoa, que são apenas um símbolo da nova Páscoa, a nova aliança que foi feita conosco ali na cruz do Calvário. Na antiga aliança, os hebreus até os dias de hoje, eles celebram a Páscoa como um memorial, ou seja, uma recordação do dia em que eles foram libertos do império do Egito.
E hoje Jesus Cristo disse: todas as vezes que vocês comerem do pão, e todas as vezes que vocês beberem do suco da vide, vocês estarão fazendo um memorial, vocês estarão lembrando do meu sacrifício, da minha morte, até que eu venha de novo celebrar com vocês. Ele disse no Evangelho de Lucas: eu vos digo que não mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus tomou a última ceia. Haverá um dia que ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja, e nós estaremos novamente diante dele. A Bíblia chama da grande ceia, o grande banquete, onde novamente o noivo estará frente a frente com a noiva para celebrar a grande ceia, o grande banquete, que um dia nós teremos com ele. Mas até aquele dia nós estaremos pelo menos uma vez por mês, que é a tradição nossa aqui, tendo esse memorial, relembrando o alto preço que foi pago lá na cruz, o corpo dele que foi moído pelas nossas transgressões e o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Quem pode tomar a ceia? Alguém que já é santo? Que já é totalmente perfeito? Não. A ceia é para todos. A ceia, ela é inclusiva e não exclusiva. Tudo que você precisa é crer que Jesus é o Filho de Deus. Se todo mundo que está aqui acredita que Ele é o Filho de Deus, você é convidado a participar da ceia. Amém? Ele não exclui ninguém, Ele não rejeita ninguém. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A ceia é para todos. E nessa noite você vai ter a oportunidade de também sentir, experimentar, né, um pouquinho do que aqueles irmãos hebreus experimentaram lá na primeira Páscoa. Você vai poder não somente comer do pão e do vinho. Nessa noite você vai poder comer do pão, das ervas, do cordeiro e do vinho. Amém? Então vai ser uma Páscoa completa. Eu convido você, que deseja comer essa Páscoa, ficar de pé. Você poderá vir até aqui à frente. O pão, você quer um pedacinho do pão, né? Oi? Já está cortado? Ah, já está cortado. Então, amém. Todos estão convidados. Pega um pedacinho do cordeiro com ervas amargas. A pastora Patrícia vai fazer o exemplo aqui, ó. Você pega um pedacinho do pão, põe a erva em cima, um pedacinho do cordeiro e leva ao cálice. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar, Pai, esses elementos aqui. Consagramos, Pai, esse cordeiro, consagramos essas ervas, esse pão, esse suco, Pai. Nós abençoamos e convidamos todos aqui a presente para relembrar o alto preço que Jesus pagou na cruz de Calvário. Você que já pegou os elementos, você já pode celebrar a Páscoa do Senhor. Amém? Pode comer. Quem já pegou, já pode celebrar.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo alto preço que foi pago ali na cruz. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo teu corpo que foi moído ali na cruz do Calvário. Fortaleça cada um aqui, Pai, para que possamos dizer sim ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nós possamos dizer sim para ti, Senhor Jesus, e não para a nossa vontade, não para o nosso eu, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa Páscoa. Obrigado por morrer e ressuscitar em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. A irmã Alice falou que a uva aqui é sobremesa, tá? Então quem quiser comer mais um pouquinho de cordeiro, quiser experimentar a sobremesa também, você está sendo convidado, amém? A Vera? Vai ter mais surpresa ainda? É para sentar? Pode você sentar mais um pouquinho? Sentado lá no lado do pai dele, né? Se Levi, que é uma figura. Ele falou o tempo, falou primeiro de Jesus, depois ele falou da calopsita, né? É uma calopsita, mas ele foi até olhar o preço da calopsita no celular. Meu pai vai matar uma calopsita. Levi vai ali que eu vou dar o presente para ele. Ele está comendo, Levi. Ó, segura. Como é que a gente fala? Obrigada, né? Querido. Amém?
Amém. Amados, a gente vai encerrar esse culto adorando a Deus. Nós queremos convidar cada um a ficar de pé e você vai poder abraçar pelo menos uns 5 irmãos aí, dá um abraço bem forte. Deseja a ele uma feliz Páscoa. Ele vive, amém? Porque ele vive, posso crer no porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amor, porque ele vive, temor não há, mas eu venho.